8h07, então nós vamos, já conheço de tempo e é vizinho, o nosso amigo conhecido Adelson Mariano está presente. Eu geralmente não trago vereadores aqui para entrevistá-lo, o meu tempo é muito curto, mas a gente fala deles, fala neles e às vezes contesta ações dos vereadores. E aí o Mariano tem uma observação a fazer. Estamos aí para conversar. Bom dia, vereador. Bom dia, Antônio. Bom dia aos seus ouvintes aí na verdade a gente vem aqui para tratar de uma questão que está tramitando na Câmara, né? Na verdade são duas. E até você acabou comentando aqui no seu programa. A primeira delas é os projetos que estão na Câmara de Vereadores, discutindo aí o repasse, na verdade, da responsabilidade de contratar médicos em Joinville para uma organização social. Nós estamos vendo aí que há bastante tempo a saúde do nosso município vai mal. Iniciamos o ano aí com um novo governo que todos os governos nas campanhas prometem que vão resolver os problemas de saúde. Essa vez nós esperava mais. E aí o que acontece é que desde o início do ano a gente não tem visto isso acontecer, ao contrário, tomar algumas medidas, por exemplo, na questão lá no São José, que foi a questão de cobrar o ponto dos médicos, uma medida acertada do prefeito Udo. No entanto, naquela oportunidade, além de colocar o cartão dos médicos, eu penso que o governo Udo já deveria ter aberto o concurso público, porque é evidente que essa medida possivelmente ia gerar saída de alguns médicos. Na medida em que o prefeito não fez o concurso público, ele de fato não trouxe para dentro da prefeitura novos funcionários para fazer a contratação. Além disso, o que nos estranha é que num processo de emergência, a saúde hoje se encontra numa situação de emergência, por que a prefeitura, e ela pode, não contrata de forma direta os médicos? Por que vai contratar uma OS de Garuva para fazer contratação terceirizada de médicos? Então nós não entendemos isso, porque a prefeitura pode de maneira direta fazer isso. Por que ela vai contratar outro se ela pode fazer? Me estranha a prefeitura fazer isso, porque, olha, se a prefeitura vai pagar uma OS, é evidente que essa OS vai ter uma vantagem para fazer isso. Garuva, respeitosamente, ela tem OS a nível de poder governar aqui a saúde de Joinville? Só estou perguntando. Não, na verdade é uma entidade que tem sede em Garuva, mas, no entanto, ela trabalha em vários municípios do estado. E aí a prefeitura está credenciando e está propondo que essa entidade faça, então, a contratação de médicos. Mas o que me estranha é que se a prefeitura vai pagar para uma empresa fazer a contratação, por que ela mesma não faz? E por que ela mesma não faz um concurso público de imediato para garantir e realmente fazer com que tenhamos médicos para atender a população joinvilense? A impressão que dá é que vai se criando um caos, não se faz o concurso, a prefeitura não chama médicos para atender a demanda que a população tem, que o município tem, e depois entra com um projeto de passar isso para uma OS, para uma OS de Garuva, para que ela faça aquilo que a prefeitura pode fazer. Então é muito estranho, é difícil de compreender um negócio desse, e a gente está questionando essa questão na Câmara lá, porque são dois projetos, 66 e 67, que inclusive hoje vai estar em discussão na casa. Até é bom que você fala bem o assunto aí, porque eu também questionei um pouquinho, assim, porque se o servidor público está contra, o Sincérgio está contra, por que se eles não estão dando conta da saúde, que também não são, quer dizer que são obrigados, então por que não deixaria entrar essa OS? Então, os doentes estão esperando, né, Adelson Mariano? Exatamente. É complicado, né? Mas aí é que está o problema. Desde o ano passado a prefeitura poderia ter feito concurso, não fez. Poderia estar fazendo contratação via currículo, não fez. E agora apresenta a OS como uma solução miraculosa. Então, e a outra questão que também você acabou levantando é que nós fizemos no último dia 1º de abril 50 anos, né, do golpe militar. E há 50 anos atrás, a Câmara de Joinville, que deve ser uma casa democrática, né?
ela fez um manifesto de apoio e publicou na cidade um manifesto de apoio à derrubada do poder do João Goulart, que era o vice-presidente que foi eleito 61, 1964. Então era o Jango o presidente do país e ele propunha reformas de base, educação, saúde no país. E houve um grande movimento da direita nacional, né, que propunha levar o governo militar, e o governo faz um golpe militar. Certo. E a Câmara de Joinville, que é uma casa que deveria defender a democracia, apoia esse golpe. Isso está nos documentos, nas atas. E o que a gente está propondo é que 50 anos depois a gente avalie todo esse processo, que foi um processo terrível para o nosso país. É uma mancha para a Câmara. É uma mancha e tal, e que a gente está propondo é justamente que a gente reconheça que aquilo foi um equívoco, e até para a história, né? Porque nós não queremos nunca mais uma ditadura militar onde eu e você não podemos falar de política, porque senão a gente vai preso. Certo. Isso é inaceitável. Onde duas ou três, pelo menos a gente pode falar e questionar e criticar, coisa que não podia na época. É verdade. Qualquer um que questionasse a política e o governo era preso, sumia, desaparecia, era torturado, e inclusive tem aí a instalação da Comissão da Verdade, nível nacional e também estadual, e que a gente quer fazer no município, para estar discutindo justamente essa questão e garantindo que a verdade apareça para que isso nunca mais aconteça. Eu até critiquei de leve, dizendo que achei que era perca de tempo ficar falando em coisas lá dos anos 60, né? Mas então o seu raciocínio... É que eu sou professor de história, né? Tá certo. Eu sou professor de história, então a história tem sua importância. Você gostaria de comentar mais algo sobre sobre essa... Às vezes achamos que se tivesse hoje um pouco de ditadura, nós não teria tanta droga na praça, tanta coisa errada, Mariano. Você não acha que a liberdade passou do ponto em alguns setores? O grande problema é que nós temos uma liberdade, só que essa liberdade não é plena, né? Porque quando a democracia surge, fundamentalmente surgem leis para garantir direitos, essas leis não garantem efetivamente os direitos. Certo. Muito se fala, por exemplo, com relação ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se fazendo críticas a ele. O grande problema não é o Estatuto da Criança, ele é uma conquista e um avanço. O problema é que o Estado não faz boa parte daquilo que deveria fazer, no sentido de garantir que os nossos jovens, as nossas crianças tenham de fato o que fazer durante o dia. Então, uma escola integral, onde numa parte do dia você faça o ensino regular e na outra parte tivesse outros tipos de aula, esporte, música e tal, para que preenchesse o dia dessa garotada, no sentido de que ela chegasse em casa cansada e fosse dormir e não fosse para a rua, né? Ou seja, quando o Estado não garante uma escola de qualidade, serviços públicos de qualidade, essa garotada fica à deriva, e os adultos que têm criminalidade na cabeça acabam utilizando-se dessa garotada, né, trazendo elas, captando elas para a droga. Então o problema não é por conta da falta de liberdade, o problema é por conta da falta de cumprimento das leis, onde o Estado, que deveria garantir direitos, é o primeiro a negar, e a sua negação de direitos gera problemas aí para a sociedade, que acabam gerando e ampliando a violência. Agora, você atacar a violência com mais violência resolve o quê? Vai gerar mais violência. Certo. Então o que a gente tem que cobrar é que o governo, que os estados, que o poder público cumpra a sua parte e garanta que os nossos impostos voltem à população com saúde para todos, com educação para todos, com CI, com lazer, com esporte, porque eu tenho certeza que se toda essa juventude tivesse fazendo lá o seu curso técnico, tivesse fazendo lá esporte, cultura, ela não estaria na rua. E isso, com certeza, diminuiria em grande medida a violência. Vereador Mariano, agora são 8h16. Quando o vereador, ou é deputado, ele sempre fala que deveria o prefeito fazer, o governador fazer, o presidente fazer. Passa um pouco. Quando ele vira prefeito ou governador, muda tudo. Assim foi o Carlito também. Joga pro outro. Daí o prefeito não consegue fazer aquilo que ele dizia que tinha que ser feito. Como é que tu vê isso? Você pode um dia até ser prefeito. Você faria o mesmo que o Carlito fez? Pouca coisa, porque não consegue fazer mesmo, não resolver tudo. É um problema sério, porque nós temos um aparato de Estado que está tudo meio ligado e atrelado, né? O que a gente tem que fazer é falar a verdade para a população. Então,
Aquilo que a gente tivesse problema de fazer, nós íamos dizer e ia pro pau para cobrar de quem tinha que fazer, porque nós entendemos que os governos, o povo elege para atender as suas necessidades e suas demandas. E se de fato ele não pode, ele tem que dizer, não posso, mas tem que estar junto do povo, apoiando e indo cobrar de quem pode, na luta, na cobrança efetiva, e não ficar apenas discursando e não fazendo nada para de fato arrancar aquilo que a comunidade precisa. São 8h17. Tem uma pergunta aí, Mariana. Pode ler e responder aí. Aqui, ouvinte Edson Carminati pergunta para o vereador o que ele acha da terceirização dos serviços de patroa, que a outra é da patrola, ou seja, é outro problema. Costumeiramente a gente vê os governos e licitação para fazer uma limpeza de rio, para fazer pavimentação, qualquer tipo de obra, o povo não recebe a obra porque fica eternamente em licitação. Né? A terceirização, ela é um problema, porque ela coloca o poder público na mão das empresas privadas. Nós entendemos que máquinas, aquilo que a prefeitura precisa cotidianamente para desenvolver as suas atividades, tem que ser próprio. Certo. Tem que ser seu, porque daí ela controla. Era uma vez, só que daí, claro, quando você tem máquina própria, daí não dá para fazer superfaturamento, não dá para desviar recursos, não dá para pedir pro dono da máquina que foi alugada a propina na época da eleição, ou ajuda para a campanha, e por isso se terceirizou o serviço. Eu sou contra a terceirização, eu entendo que aquilo que a prefeitura tem de responsabilidade de obras para fazer, ela deve fazer de maneira direta, que daí não precisa fazer a licitação, porque esse é o quadro próprio que faz, e não precisa dar propina para ninguém, porque é da própria estrutura da prefeitura. Tem caminhoneiro, dono de máquinas aqui na cidade que dizem que não tem lugar melhor para trabalhar do que a prefeitura, porque trabalha muito poucos caminhões. Trabalha pouco, ganha muito, claro, só que depois tem que dar depois tem que dar contrapartida para continuar trabalhando para quem é o candidato, né? Então tem essas coisas aí. Esse é o quadro. A privatização e a terceirização vem para isso, para facilitar o processo de caixa 2, de ajuda de campanha, né? E não para ajudar o conjunto da população. Agora são 8h19, mas eu vou conversar com o vereador, porque não é sempre que vem vereador aqui. Esse dia um vereador lá ouviu, disse, mas o Fagundes, quero questionar o Fagundes, ligou até para um amigo Gonzaga aí, pegou o telefone, onde é que tá esse Fagundes, tal, marcou comigo e não veio. Então já não fez certo, porque tem muita gente, eu disse, mas político que marca, você sabe disso, não deve fazer isso aí. Cheguei aqui primeiro que tudo. Marca, tem aqui o Darcy de Mato, marcou 3 vezes comigo aqui, ó, e não veio. E eu admiro o homem e elogio o homem. Então, para mim, só que se ele é assim, até aí uma pessoa ligou para cá e disse, esse cara não merece ficar dando espaço para ele, depois ele tá te falando de bobo. Já o Kennedy Nunes entrou no ar. Nilson Gonçalves não fala porque ele acha que não consegue responder como deputado no meu programa, porque ele apresenta rádio e televisão. O outro, então é difícil eles falar comigo, porque eu não sou puxa-saco, não dependo de dinheiro público. Então tá. O vereador Adilson, eu tenho aqui, vamos falar um pouquinho de economia de dinheiro público. Você que já está há bastante tempo e um dos que quase, que nunca caiu fora, sempre se elegeu, desde que começou quase. Mas você uma coisa que parece que os vereadores da nossa região nunca bateram, não conseguiram bater para resolver aquela Piratuba, que uma região toda depende de trabalhar. Aposentado, se tiver político aposentado, não adianta, porque eles não passam, não trabalham mais lá, não tem. E lideranças comunitárias aposentadas, que nós temos muita, não conhecem a Rua Piratuba, porque se conhecesse, a Piratuba não estava daquele jeito. Você veja, tem agora um buraco lá, bastante grande, uma boca de lobo, uma coisa assim, lá e botaram uma placa: desenvolvimento da cidade. É o povo. Não sei o que acontece com vocês, tudo, e o prefeito diz que vai fazer, mas está demorando. Como é que vocês veem isso? Na verdade é uma cobrança antiga, né, Antônio? Agora, tu sabes que nós vereadores a gente pede. Agora quem faz não somos nós. Então são questões que a gente moro lá no Aventureiro,
uma série de ruas que nós temos pedido para fazer pavimentação. Na verdade, esse governo até agora não fez 1 metro de pavimentação, né? É 300 quilômetros que vai fazer. Ele diz que vai fazer 300 quilômetros, mas 1 ano já passou e não fez 1 metro. Então, quer dizer, por conta disso é que a população se indigna, porque a nossa cidade tem praticamente a metade dela não tem pavimentação. Aonde tem ainda situações como a da Piratuba, né? Onde o calçamento está totalmente irregular. Frequentemente aparecem erosões monstros, por conta de falhas na drenagem, e isso acaba trazendo prejuízo e uma má condição de trafegabilidade na cidade para a população. Então, na verdade, é cobrado do executivo. Agora está difícil, porque a gente tem cobrado e nada tem acontecido, né? Temos ruas que desde o governo anterior já estavam prontas com drenagem, tudo pronto para fazer, o caso da Irapuru lá no Aventureiro. É verdade. E que até o momento Irapuru nada. É a marca do Aventureiro. Porque foi feita a drenagem, está tudo certinho, tem adesão pronta. Os moradores assinaram a adesão, está pronta, e até agora 1 ano e 4 meses, né? Estão se passando aí e até agora nada. Já não aconteceu no governo anterior, porque essa luta da Irapuru é muito antiga, assim como da Realce Silveira e tantas outras ruas lá do Aventureiro, e no entanto nada acontece porque aparentemente os governos não querem fazer asfalto, porque querem ter o que prometer para as próximas, porque se não tiver mais asfalto para prometer, acho que vão ter problema. Vamos misturar um pouco aqui. As calçadas, você votou também para o Bisoni naquilo das calçadas aí? Eu votei contra o rebaixamento do meio-fio, porque entendo que o meio-fio ele deve ter alguma razão de existir. Sim. Que é para proteger minimamente o pedestre que está na calçada. Mas no entanto, não foi unanimidade? Não, fui o único que votei contrário. Tá. Eu até trouxe entrevista de Indaial, que lá a gente tem um modelo interessante, né? Que a calçada, vocês até deviam dar uma olhada, mas agora estão estragando toda a cidade. Agora a vaca, eu acho que o leite já está derramado, porque eu acho que posso viver mais 100 anos, não vou concordar com o rebaixamento dos meio-fio. Também não tem acordo. Porque o pessoal não tem, acabou, o rabo do carro fica lá na rua, não tem como passar um cadeirante ou um pedestre. Exatamente, nega, né, trava o caminho para o pedestre. E lá em Indaial eles fizeram que a calçada ficou encostada às lojas. E lá o povo aderiu com o prefeito e está ficando uma coisa muito linda em Indaial. Acho que o Bisoni ia ganhar uma diariazinha para ir em Indaial, devia ter ido em Indaial buscar um modelo. É uma pena, porque agora cada vez que o Bisoni fala, eu respeito ele, nosso vizinho, mas está incentivando a turma a rebaixar. Será que ninguém está lembrando que vai ficar, se não morrer, vai ficar velho e quem sabe até um possível cadeirante? A situação da acessibilidade tem que ser garantida, porque a nossa população vai envelhecer, né? Já está envelhecendo, e se tu não prepara a cidade para isso, nós vamos ter problema. Então essa discussão, ela precisa de fato está em discussão, né, Antônio? Está na justiça, e isso a qualquer momento aí deve ter alguma decisão judicial acerca se rebaixa ou não rebaixa. Tem uma lei aprovada, mas essa lei está sobre análise do judiciário. Agora 8h26, eu quero ainda lembrar uma coisa que ninguém gosta muito de falar, político, por mais honesto que seja, mas não gosta muito também. Eu fiz uma carta aqui para o senhor presidente da Câmara de Vereadores, pedindo a ele, uma delas aqui, pedindo que o presidente, na época que eles gastaram, a Câmara gastou, não sei quanto, eu não soube quanto eles gastaram, para dizer que economizaram 5 milhões, alguma coisa assim. E a carta está aqui, eu protocolei lá na Câmara e ninguém respondeu e não responde. Está aqui. Se a Câmara comunicou, economizou 5 milhões e 300 reais, quanto ela gastou com publicidade para divulgar a referida economia? Mariano, você sabe? Não sei, não tenho ideia dessa informação. Então, é um controle da mesa, né? E mas dá para perguntar. Se tu quiseres, eu posso pegar uma cópia desse documento e refazer via memoranda do gabinete lá essas questões para buscar essas informações. 2 minutos para falar de transparência. Você que sabe, e é bom que a Câmara de Vereadores, eu acho que gasta mais de 30 milhões por ano. Eu, até que me prove o contrário, tem gente que não gosta de mim, porque eu falo em economizar dinheiro público, mas sempre teve na minha cabeça de não melhorar de vida como político, que também já fui candidato,
Mas a minha proposta sempre foi de economizar. A última vez que eu fui candidato, eu queria reduzir tudo pela metade da despesa. Aí o nosso amigo Udo dele, possivelmente pegou essa carona, muito bem sucedido, que ele tinha mídia na mão e poder, e ganhou muito voto em cima disso. A Câmara de Vereador tinha que economizar mais, na minha cabeça, e pelo menos a transparência. Mariano, fala um pouquinho da transparência que se fala, mas não dá de ver os gastos da Câmara. Na verdade, o canal de transparência que hoje está no site da Câmara ninguém decifra, né? É pra ti, tu olha lá e não entende nada. Não dá de ver. Na verdade, inclusive, tem até um procedimento do Ministério Público cobrando que seja mais clara essa transparência, porque dependendo da forma como você coloca os números no site, você coloca os números, mas não diz nada com esses números, porque ninguém consegue entender eles. E aí tem um procedimento aí que está cobrando que justamente isso seja mais claro para que a população possa olhar e atender. Então, na verdade, hoje a transparência ela é uma farsa, porque as pessoas olham e não vê nada, porque não consegue, é muito técnico, é bastante complicado de você analisar. E existe uma pressão para que de fato isso seja melhorado, para que a população possa entender e aí cobrar. Certo, Adelson, vereador Adelson Mariano do PT, tem assessores de vereadores ou de você na Câmara que ele consegue cuidar da vida própria com o próprio telefone da Câmara, negociar tempo, essa coisa arada ali, ou quando o cara é assessor, ele tem compromisso? Todos têm compromisso com o trabalho com os gastos da Câmara? Posso falar dos meus. Os meus com certeza tem. Agora não posso responder pelos outros. Certo. Pergunta não ofende, eu tenho que ir embora. A sua palavra final, Adelson. Eu agradeço aí o espaço, Antônio, e me coloco à disposição, né? Sempre que tiver alguma coisa. E claro, quando tiver algum comentário seu que a gente não tiver acordo, nós vamos ligar para vir aqui dar a explicação. Obrigado pela audiência lá.